Olá, sexto ano, tudo bem? Professor Júlio aqui falando com vocês. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, que está lá na página 62 do livro de Ciências. Nós já abordamos dois temas aí dos materiais sintéticos, que é a indústria química e a indústria farmacêutica. Vamos dar uma recordada aí o que vinha falando a indústria química desde os princípios desde o princípio da Revolução Industrial, né? Que houve a necessidade de descoberta de novos produtos, e esses novos produtos eles precisavam ser produzidos em alta escala industrial, certo? Esses foram os objetivos aí da indústria química. Vimos também a indústria farmacêutica. O que a indústria farmacêutica buscava? Ela buscava suprir a necessidade de medicamentos, porque havia uma alta demanda de produtos naturais, né? Eles só utilizavam os produtos naturais, muitas vezes não tão eficazes, não curavam tanto. Então, com essa revolução industrial aí, veio também a indústria farmacêutica, que veio suprindo, fabricando medicamentos através de substâncias artificiais, vendo qual substância que curava até mesmo nesses medicamentos naturais aí, né, nas plantas e nas ervas medicinais que eles utilizavam antigamente. Hoje nós vamos ver outro tipo de indústria aí também que está dentro dos materiais sintéticos, que são as indústrias de alimento. Está lá na página 68. Apesar dessas indústrias aí dos alimentos, do processamento de alimentos, sofrerem algumas reações químicas, que nós já vimos o que são essas reações, essas transformações químicas aí, as indústrias alimentícias, as indústrias de alimentos, elas não são consideradas químicas, elas são indústrias de alimentos, indústrias alimentícias, são indústrias separadas aí, tá? Elas têm elas são separadas em vários quesitos, elas têm vários ramos, vários segmentos aí. Lá na página 68 vocês conseguem me acompanhar. Nós temos as indústrias de alimentos frescos. O que são as indústrias de alimentos frescos? São as indústrias que ela inclui o quê? A coleta do alimento, a fragmentação, o que é isso? A separação do alimento. Ele pode colocar parte, pode fatiar aquele alimento ali, tirar um pedaço e embalar aquele alimento, certo? Só que aquele alimento ainda vai estar fresco. É como se ele tivesse sido colhido naquela hora ali. Ele está fresco para ser ingerido ali. Claro, vai ter que ter um preparo, cozinhar, vai ter que lavar, fazer toda aquela preparação para poder comer ele, ingerir ele aí, né? Mas ele é considerado um alimento fresco. Então ele é uma indústria de ele é proveniente, ele vem da indústria de alimentos frescos. Quais são os exemplos? Temos aí legumes, verduras, frutas também, tá bom? Essa primeira imagem aí é a imagem da indústria de alimentos frescos. Nós temos também a indústria de alimentos em conserva. Indústria de conserva. O que é a indústria de conserva? É o segmento que transforma o alimento fresco em alimento com maior durabilidade. Ele pode ser estocado, o que é isso? Ele pode ser guardado e muitas vezes passam por processo de cozimento e adição de conservantes. O que é isso, essa adição de conservantes? Ele vai ajudar o produto, o alimento a se manter mais tempo, a durar mais. Deu para entender? Nesse grupo estão quem? Então os enlatados, os produtos que são engarrafados, aquela segunda imagem ali, por exemplo, tá? Enfrascados, que são colocados dentro de frascos, potinhos em conserva, que tem aquela aguinha que a gente vê, tipo da azeitona, o palmito, vê também as latinhas com alguns legumes, o milho, a ervilha, isso tudo aí é o produto em conserva, tá? Aquela segunda e a terceira imagem ali são produtos de conservas. Nós temos também a indústria de produto base. O que são essas indústrias de produto base aí? A indústria de produto base são aquelas que são responsáveis pela produção de alimentos que são utilizados na composição de outros alimentos. O que eu quero dizer na composição de outros alimentos?
é que ela vai fazer outro alimento, ela é a base de outro produto, ela vai criar outro produto. Qual o exemplo que eu posso ter? Não criar, ela vai compor outro produto. Eu vou juntar esse produto com outro produto, entendeu? Por exemplo, o açúcar. Eu preciso do açúcar para fazer um doce, para adoçar meu café, para adoçar um suco, para fazer algum alimento. O sal, eu preciso do sal para fazer a comida, para colocar no feijão, colocar no arroz, para temperar uma carne. Ela é base para os outros alimentos. Farinha, para fazer um macarrão, para fazer o pão, para fazer um bolo, ela é a base de outros alimentos aí. Isso que é a indústria de produto de alimento base, tá? E tem também a de alimentos prontos, que são aqueles alimentos que já vêm pré-cozidos ou então congelados, que é só botar para assar, que é só botar para fritar, que são a pizza, a lasanha, aqueles salgadinhos que já vêm congelados prontos para fritar. Esses são alimentos prontos, tá? Então aí nós temos aí 4 tipos. Nós vimos 4 tipos, que é a indústria de alimentos frescos, que são aqueles que são colhidos, fragmentados e embalados, pronto para levar para casa aí, né? Temos também aqueles de conserva, que são aqueles que são enlatados ou estão dentro de frascos. Temos de produto base, que são utilizados para fazer outros, são base de base para constituir outro alimento, para fazer outro produto aí, tá? Indústria de alimentos prontos, que são os congelados, ou então aqueles pré-cozidos, tá? Que já são pré-cozidos aí. Uma coisa que a gente tem que ter atenção. O que eu tenho que ter atenção, professor? A gente tem que ter muita atenção na hora de lavar os alimentos. Nós temos que ter muita atenção, principalmente nesses produtos aí em conserva, que são os enlatados. Por quê? Muitas vezes a gente vai no mercado, provavelmente você já escutou isso da sua mãe, do seu pai ou de algum responsável. Que tenha pedido para você pegar na prateleira do mercado ou até mesmo na sua casa, presta atenção para ver se a latinha não está amassada, pega a latinha sem estar amassada. Muitas vezes eles falam isso pra gente, né? Mas por que a latinha não pode estar amassada, professor? Essa lata, esse vidro aí também da conserva, o que ele faz? O importante é ele não tá amassado, porque por dentro ele contém um esmalte. Essa lata por dentro, ela é como se ela fosse pintada por dentro com esmalte. Esse esmalte que tem por dentro, ela ajuda a conservar o alimento ali mais tempo, para ele durar, para ele não apodrecer, para ele não estragar e assim por diante. Se essa latinha amassar, é como se ela quebrasse, é como se fosse uma película de celular ali por dentro, tá? Aí não tem quando a gente derruba o celular, não quebra a película do celular? A mesma coisa é essa lata aí. Se ela amassar, é como se rompesse a película que ela tem por dentro, que é um esmalte. Aí esse esmalte, ele vai para aquele líquido que está ali dentro e vai pegar no alimento. E esse esmalte que tem ali dentro não é bom para a gente. Por isso que é muito bom a gente se atentar a não pegar essa lata amassada no mercado. Agora vocês já sabem, já podem falar para os pais responsáveis de você, na hora que for fazer a compra, fique atento a não pegar a latinha amassada, a não pegar o pote que está amassado, e assim por diante, tá bom? Vamos ver outro assunto aí. Alimentos, ainda falando de alimentos, né? Alimentos e má nutrição. Lá na página 68 e 69. Aí eu tenho 2 perguntas para vocês aí. Você acha que há falta de alimentos no Brasil? Há uma boa distribuição de alimentos no Brasil? Sim ou não? Não, né? Porque a alimentação do Brasil, dos indivíduos, do cidadão, depende do quê? Da renda, muitas vezes, né? E a gente tem aí uma má distribuição de rendas, vamos dizer assim, uma desigualdade social. Então, muitos com muito, outros com pouco.
Mas isso quer dizer também que aqueles que têm muito têm uma boa alimentação? Não, porque às vezes ele está se alimentando, a pessoa pode estar se alimentando de forma totalmente errada, levando à obesidade, levando a ter colesterol alto e assim por diante, né? E esses são assuntos que nós vamos entrar em capítulos aí posteriores, mais para frente. E tem outra pergunta: o que o governo poderia fazer para reduzir o número de pessoas que não têm acesso a alimentos? O governo, alguns governos passados aí já lançaram alguns tipos de programas aí, tipo Fome Zero, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar e assim por diante, para sanar a má nutrição que existe ainda, é um tema muito forte no nosso país aí. A gente vai fazer esse exercício da página 69, eu vou estar mandando para vocês uma folhinha, tá? Para vocês poderem fazer, resolver esse exercício aí para mim e encaminhar lá para a escola para a gente poder estar recolhendo aí e dar pontuação. Esse vídeo continua, essa aqui é a parte 1, ainda vou estar mandando a parte 2, tá? Tem a parte 2 desse vídeo.